Vamos lá. Aqui, ó. Vamos começar falando sobre isso aqui. Fim de amizades. E mais especificamente, fim de amizades famosas online, né? Conhecidas aí da galera online. A gente já teve algumas aí ao longo dos anos, né? Essa maior que tá aqui são a Gabi e a Thalita, que fizeram um canal depois das 11, um canal que já encerrou suas atividades. Aí aqui a gente tem o Rangel e a Dani. Era uma amizade que eu nem conhecia, mas pelo que eu entendi, a galera que acompanha o Rangel acompanha ela também, gosta muito dos dois e tudo mais, desde muitos anos. Aí aqui temos Diva Depressão e Maíra Medeiros. E aqui Luba e Gianluca, aqui embaixo. Nenhum desses hoje em dia são amigos, assim. Só conheço Luba e Gianluca. Então, normalmente, pelo menos uma dessas duplas ou trio aqui vocês vão conhecer. Meu Twitter em casa tá funcionando porque a internet do bairro tá rolando isso, né? Pra mim não tá funfando mais, não mesmo, não. E aí, vamos lá. O que que acontece? O que que acontece? A Thalita e a Gabi, do Depois das 11, né, que é essa foto maior aqui, elas falaram essa semana sobre o término dessa amizade, né? O canal delas era um canal de muitos anos, elas ficaram muitos anos no ar, e foi um canal grande, assim, ela era um canal de dupla, né? Eram elas duas, e elas faziam challenge, era um canal de humor, elas fizeram peça de teatro, enfim, elas ficaram bem conhecidas, e a amizade delas era muito admirada e tudo mais, e ficaram bons anos assim na internet. E aí elas terminaram o canal, bem antes de terminar a amizade, pelo que a gente entendeu, terminaram o canal, elas avisaram que o canal ia terminar, elas fizeram um momento no teatro para ter fãs com elas ao vivo, para elas encerrarem o canal. Foi super emocionante e tudo mais. E aí cada uma seguiu o seu caminho, assim. A Gabi foi por uma questão mais de apresentadora, então ela está na Dia TV, e a Gabi, né? E a Thalita, ela é atriz, então, mas ela continua na internet, né? Enfim, cada uma seguiu o seu caminho, assim. E aí elas começaram a não interagir mais, aquela coisa de aniversário, de mandar, de compartilhar uma mensagem para outra no aniversário, essas coisas, não estava rolando mais e tal. E aí as pessoas começaram a perceber que, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu e tal? Elas não trabalhavam mais juntas, mas as pessoas foram entendendo que elas não estavam mais aparecendo juntas em momento nenhum e tudo mais. Mas elas não falavam sobre, e elas recentemente, a Gabi primeiro veio a público falar sobre isso, sobre o termo de amizade, que as pessoas perguntavam muito, e que o trabalho já tinha terminado delas, que já tem um encerramento, mas que as pessoas ainda continuavam perguntando, e que sim, a amizade delas tinha terminado, que elas já tinham colocado todos os pingos nos is, que não tinha essa delas se odiarem, mas elas, enfim, estão seguindo caminhos diferentes. E aí, por que que eu coloquei essas fotos aqui? Aproveitei o ensejo dessa situação das meninas, porque muita gente que acompanhou elas depois estava falando, refletindo sobre isso, sobre o quanto triste essa coisa de término de amizade, que a gente não fala muito, né? A gente fala muito sobre términos de relacionamentos amorosos, mas não fala de término de amizade, enfim, que essas coisas acontecem, mas que é difícil, blá blá blá. Outras pessoas querendo saber, meu Deus, o que aconteceu, eu quero a fofoca completa, porque eu não acredito que não teve briga e tudo mais, blá blá blá. Sempre que eu falo para vocês de. E aí eu trouxe porque eu quero falar de algumas coisas, assim. Primeiro falando da internet. Sempre que eu falo muito para vocês sobre como
eu me incomoda essa coisa de as pessoas exporem as coisas na internet e depois acontece uma M e aí as pessoas não querem mais falar sobre, sabe? Então a pessoa faz um reality show da vida dela, de namoro, e mostra como tudo é perfeito, e aí depois que o namoro termina, a pessoa só coloca um textão preto e fala assim, gente, nos deem privacidade, não queremos falar sobre isso. As pessoas estão tipo, oi? Até ontem vocês estavam mostrando que a vida era perfeita e tal. Mas quando a gente está falando de término de amizade, cara, eu tenho um outro ponto de vista, assim, sobre porque muitas vezes essas relações aqui envolvem trabalho também, né? Então, por exemplo, Depois das 11, que era o canal das meninas, ou Filhos da Grávida de Taubaté, que era o podcast do Diva com a Maíra. Acho que o Luba e o Jean chegaram a ter projeto juntos também, enfim. Então, as pessoas acompanham aquela amizade através daquele trabalho que eles estão fazendo e também de postagens nas redes e tudo mais. A questão é que o fim de uma amizade, ele não é simples, né? Ele é muito complexo, assim. Porque às vezes ele é até mais complexo do que o fim de uma relação amorosa, sabe? Porque na relação amorosa você pode descobrir, sei lá, que a pessoa ficou com outra pessoa, mas a amizade tem muitas coisas envolvidas, tem a expectativa das pessoas, tem o que cada um entende por amizade. Então, muitas vezes, quando termina, as pessoas ficam nessa de tipo assim, conta pra gente o que aconteceu, a gente quer entender, a gente quer saber, eu quero a fofoca completa e tudo mais. Porém, gente, algumas vezes o que pra gente é uma fofoca, para essas pessoas é expor uma ferida, é falar de um processo que elas ainda estão entendendo, sabe? É, porque eu vejo que tem casais que vendem essa vida perfeita, esse relacionamento perfeito para vender mesmo. Mas eles sabem que não é aquilo. Eles sabem que está deteriorado, sabe? E tem até gente na internet que faz isso com amizades também. Mas muitas vezes, com relações de amizade, a gente vê a parte boa, a parte legal, a parte do trabalho também, que as pessoas estão ali trabalhando juntas e tudo mais. Mas a gente não vê todo o resto, né? Então, eu sinto que às vezes, e aí falando para além da internet, as pessoas escolhem seus amigos por motivos muito pueris no primeiro momento, sabe? Tipo assim, eu sou fã da Beyoncé. Aí eu encontro outra pessoa que é fã da Beyoncé também. Ai, meu Deus, se você é fã da Beyoncé, fã da Beyoncé, vamos ser melhores amigos e tudo mais. Nossa, vai ser tudo, não sei o quê. Só que aquela pessoa tem a ver comigo em ser fã da Beyoncé, só que como ela vê a vida é totalmente diferente. As coisas que ela dá prioridade são totalmente diferentes. A maneira, a conduta ética dela é totalmente diferente da minha. Sabe? Então isso não vai conseguir se aprofundar muito. E aí você não consegue levar uma relação assim por muito tempo, sabe? Uma hora essas coisas fundamentais, quando a relação vai ficando mais profunda, elas vão se chocar. É claro que você pode ter uma relação superficial com as pessoas e só encontrar a pessoa para falar da sua diva preferida, porque é só aquilo que você tem em comum com ela. Mas quando se aprofunda, quando você realmente quer a amizade daquela pessoa, quer aquela pessoa na sua vida, aí o que vai contar são esses valores mais profundos, sabe? E aí muitas vezes, gente, isso entra em choque, assim. As pessoas sempre falam, quando vem à tona, né? As pessoas falam, eu queria saber o que aconteceu com o Luba e com o Jean, porque que acabou. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Diva e com a Maíra.
Eu queria muito saber o que aconteceu. E aí as pessoas às vezes falam assim: ai, gente, é isso mesmo. A amizade chegou ao fim, nada é para sempre, não sei o quê. Mas eu não sei se eu concordo exatamente com isso, sabe? Eu não sei se eu concordo com essa naturalização. É... Eu concordo que às vezes você e seu amigo estão mais próximos, às vezes estão mais distantes, às vezes ele está mais dentro do que você está vivendo, às vezes ele está mais fora. Mas outra coisa é você romper uma relação, deixar de ser amigo, sabe? Eu acho isso mais complexo, assim, eu não, sei lá. É... Não é uma coisa tão. Eu não acho que é uma coisa tão simples assim. Tipo, é isso mesmo, gente. As coisas começam e terminam, bola pra frente. Pra gente que tá de fora é isso mesmo, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Acabou, acabou. Mas eu não gosto muito dessa naturalização de que o que eu acho se a relação não tá fazendo bem para você, se você tá vendo que aquela pessoa não torce por você, se você tá vendo que você tá deixando de ser você para caber numa situação, numa relação, se você tá vendo que não te faz bem mesmo, sabe? Você tá entregando tudo e não tendo nada em troca, tem que sair mesmo. Ou se fez sentido em algum momento, mas agora não faz, sei lá. Mas eu acho que a amizade é coisa séria, sabe? E eu tenho certeza que para essas pessoas também é. Eu tenho certeza que para essas pessoas é dolorido, não foi uma decisão fácil de tomar, sabe? Então, sei lá. Acho que pra gente resta aceitar, sim. É, e eu acho que que boas amizades são muito importantes na nossa vida, mas é, isso vale para relacionamento amoroso também. Não fiquem se espelhando em amizades que vocês veem na internet. Sabe aquela coisa de, ai meu Deus, esse casal terminou, não acredito mais no amor. Ai, aconteceu a mesma coisa com a amizade. Ai, eu não acredito que elas não são mais amigas, não sei o quê. A gente não tá vivendo a relação dessas pessoas, sabe? Eu falo isso na internet. Eu falei isso em outras lives, né? Que muitas vezes a gente pede para ser enganado, né? A gente pede para as pessoas fazerem uma coisa bonitinha e fofinha, só para a gente ter o coração acalentado, mas a gente não está vivendo aquela rotina, aquela relação, é, sabe? Então é isso. Eu não acredito que acabou, gente. Pois acredite, sabe? E é complicado. E aí, às vezes, as pessoas querem. Eu queria a fofoca completa. Gente, sei lá. Eu com. Eu acho muito mais triste quando a gente vê relações de amizade verdadeiras acabando, sabe? Então, tem fofocas que eu realmente nem queria saber. As pessoas fazem especulações na internet que às vezes são nada a ver, sabe? Elas falam com uma certeza das coisas. Eu falo, gente, mas dormiu e acordava com fulano, com ciclano, com beltrano. Tomam um lado da história, tomam outro lado da história, não façam isso, sabe? Enfim. E, e, e tem momentos que a gente tem que aceitar mesmo, que ciclos acabam. Gente, eu não gosto muito desse papo. Eu entendo que ciclos acabam, a gente tem que aceitar, mas
sei lá, não gosto muito de tratar pessoas como ciclos, sabe? Mas tem momentos que relações que fizeram sentido depois não fazem. Acho que eu gosto mais de pensar assim do que ciclos acabam, é assim mesmo. Pessoas não são descartáveis, pessoas não são substituíveis. Mas muitas vezes acontece de você olhar e falar, cara, a gente já tentou de tudo, a gente já conversou de tudo, e agora tá fazendo mais mal do que bem, não faz mais sentido. E é isso, acontece. E a gente tem que pensar bem em que a gente está colocando na nossa vida. Isso é uma coisa para vocês, viu? Independente desses casos aqui de internet e tal. Às vezes a gente quer tanto ter alguém, ou relação amorosa, ou amizade. Ai, tô sem amigo, tô sem amiga. Ai, acabei me afastando dos meus amigos, quero conhecer pessoas novas. Que a gente acaba colocando qualquer pessoa na nossa vida e abre a porta da nossa casa, da nossa vida, de tudo. E acho que a gente tem que ter calma mesmo, sabe? É muito bom estar aberto para conhecer pessoas novas e tudo mais. Mas sim, existem amizades tóxicas, existem pessoas que estão dentro da sua casa, que estão rindo para você, que estão te abraçando, te chamando de querida, de ai, como eu gosto de você, nananã, mas que não torcem por você, falam mal de você pelas costas, né? Tem amizades que devem acabar, infelizmente, né? É, é. Eu tenho a teoria de que quando as amizades acabam é porque ela realmente deixou de ser uma amizade, né? Ou só uma pessoa estava interessada, ou a outra pessoa foi cedendo muito e guardando muito, e depois ela cansou. Isso acontece muitas vezes também, né? A gente vê relações que às vezes uma pessoa tá guardando tudo, tá fazendo o máximo e só ela faz, só ela quer, até que ela cansa. Enfim, quem somos nós para julgar, né? Meio isso. Fico sim curiosa para saber o que aconteceu, mas tem coisa que não é da nossa conta, tem coisas que é melhor a gente não saber. Pois é, Moon, é isso. Dá curiosidade, sim. Essa coisa de gente, não aconteceu nada. A gente só acordou um dia e falou: ai, realmente não somos amigas, né? Aí a outra falou: nossa, realmente eu acordei com essa sensação também que a gente não é mais amiga depois de 10 anos que a gente é amiga. Então tá bom, tá? Beijo, beijo, obrigada. Não, não é assim que acontece. Tem briga sim, tem desentendimento, tem mágoa, tem um monte de coisa aí. Mas é isso. Tem coisas que realmente não são da nossa conta. Mesmo, sabe? E aí, eu acho o término de amizade uma coisa tão triste, uma coisa que me pega tão profundamente, que eu. Que são coisas que eu realmente não especulo, assim. Porque eu sei que eu vou estar errada, sabe? Em qualquer especulação que eu fizer, porque a gente não tá dentro daquela complexidade, sabe? Falando sério, às vezes a amizade já estava morta e só precisava enterrar. As pessoas vão se afastando. Então, uma coisa é o afastamento natural da vida, assim. Outra coisa é quando a amizade realmente termina, quando vocês realmente entendem, tipo, não queremos mais ser amigas. Entende? E aí acontece isso mesmo. Às vezes a amizade já tá morta e vocês só têm que ter coragem de falar, cara, faliu, acabou.
Mas é foda, é difícil. Para mim é muito mais complexo ter na internet o registro de uma amizade que já não existe mais do que um relacionamento. Ai, Zoe, é triste, né? Ou não também, pode te lembrar de tempos bons. Depende da amizade, né? Quando é uma amizade tóxica, falsa. Cara, eu nunca vivi. Vou dar um relato pessoal aqui para vocês. Estou falando de papo de amizade, queria que o Gabriel tivesse aqui, inclusive. Mas ele tá fazendo as coisas dele lá. Viu, gente? Não vai cobrar o menino, não. Mas é porque ele também já passou por questões assim de amizade, assim. Mas eu nunca passei que eu me lembre, que eu tenha sabido, pelo menos, por uma questão de amizade falsa, assim, sabe? Tóxica, de a pessoa ter inveja da pessoa falar uma coisa por trás ser outra, assim, e tal. Inclusive, eu achava que isso era coisa só de filme, coisa só de livro teen, sabe? Até eu ver pessoas que eu amo, pessoas queridas, passando por isso, assim. Então, essas coisas realmente existem. Mas eu passei por um início de amizade que foi para esse lado da pessoa começar a falar mal e não sei o quê, e eu logo cortar, assim. Aconteceu comigo com a Natália juntas, inclusive. E eu logo cortar, falar, não, então, então é isso mesmo, assim. E aí é justamente isso. Cara, nossa, e aconteceu justamente esse exemplo que eu dei. A gente conheceu uma pessoa, eu e a Natália, que era muito fã da Beyoncé. Era uma pessoa que adorava falar. E eu e a Natália, assim, o nosso primeiro ponto de contato foi também ser fãs da Beyoncé. Só que quando a gente começava a falar de outras questões, questões sobre vida, questões sobre ética, questões sobre política, sociedade e tal, a gente se parecia muito nesse quesito. Nós éramos muito diferentes em personalidade, mas em coisas profundas, em olhar sobre a vida, eu e a Natália, nós éramos muito parecidas, tanto que muitos dos vídeos que a gente tem aqui no Papo de Preta, né, desde o começo, são muito sobre conversas que a gente tinha mesmo, assim, ou no WhatsApp, ou quando a gente se encontrava. E aí a gente falava, nossa, vamos gravar vídeo sobre isso, porque isso é legal, isso é um assunto legal e tal. Então a gente se completava muito. Tu deve sentir muita falta da Natália, né? Sim, Clarice. E é muito doido, assim, porque até hoje, para mim, é uma sensação de como se não fosse verdade, como se ela não tivesse falecido, como se ela só estivesse lá viajando, fazendo as coisas dela, sei lá. E ao mesmo tempo, quando eu vejo alguma coisa que é muito a cara dela, assim, ou quando é muito a nossa cara, sei lá, é muito estranho ainda, sabe? É como se não fosse realidade, enfim. Mas não é disso exatamente que eu quero falar. O que acontece é que a gente tinha a gente se parecia muito em coisas assim, a gente conversava muito sobre várias coisas. E aí, eu e a Natália, a gente estava no início do canal, o canal devia ter, sei lá, 2, 3 anos no máximo, assim. E aí, a gente conheceu uma pessoa que era muito fã da Beyoncé também. E a gente conversava e falava e não sei o que, nananã, e o álbum tal e não sei o que, blá blá blá. É... E aí parecia que tinha tudo muito a ver com a gente, assim. Só que em coisas mais profundas, em coisas mais sérias, não tinha nada a ver, sabe? Não tinha nada a ver. A gente pensava de uma maneira e a pessoa pensava de outra, assim. Nem era uma coisa tipo, ah, tá certo ou tá errado, né? A gente nem via por esse lado. A gente via que, nossa, realmente,
não bate, mas a gente nunca nem entrou em embate e tal. Era uma pessoa que a gente estava conhecendo, assim. E aí a gente ficou sabendo que essa pessoa estava falando mal da gente por aí, por não pensar parecido com a gente em algumas questões. Começou a falar coisas, começou a colocar palavras na nossa boca, começou a dizer coisas que a gente nunca disse, sabe? E aí o que a gente fez foi não continuar mais, assim, a amizade. Não continuar abrindo as portas da nossa vida para aquela pessoa, inclusive do nosso trabalho, das coisas que a gente estava construindo, né? Naquele início de Papo de Preta. Então foi isso, assim, o máximo que eu vivi nesse sentido. Em outros sentidos, eu tenho muitas pessoas que eram amigas ou que eu considerei amigas e que hoje não estão mais na minha vida, mas que nunca houve um término de amizade, que nunca houve. O que houve foi um afastamento. é, E aí, depois de um tempo, você vai perceber que você está um ano, dois, sem falar com a pessoa. Tem pessoas que eu gosto muito, mas que eu já perdi o contato a ponto de eu nem saber como voltar atrás. Enfim, questões de amizade são muito complexas, assim. E aí, depois que eu perdi a Natália, que nós perdemos a Natália, eu fiquei muito mais sensível a essa questão de amizade, sabe? E de perda de amizades. Assim, eu tenho a sensação que eu não posso perder mais ninguém, assim, sabe? É... Então, hoje eu tenho essa dificuldade com esses discursos de é assim mesmo, a amizade acaba mesmo e tal. Todas as pessoas hoje que eu tenho como amigas são muito importantes para mim, muito preciosas, mesmo as que eu falo pouco, as que eu falo muito, as que estão perto de mim fisicamente, as que não estão, sabe? As pessoas que eu tenho de fato como meus amigos e amigas, assim, elas são verdadeiramente importantes para mim. Então, quando eu vejo essas amizades que a gente viu e que se acabaram, eu acho realmente triste, sabe? E eu realmente entendo muitas vezes por que, que essas pessoas não querem virar público para falar sobre, porque muitas vezes é uma coisa interna que ela ainda está entendendo, sabe? Que ela ainda está processando. Porque quando a gente está falando de namoro, de casamento, né, a gente tem expectativas. Você tem expectativa de casar com a pessoa, de viver a vida. E aí é muito mais fácil você ponderar o fim. Cara, acabou porque eu não confio na pessoa. Acabou porque não tem mais companheirismo. Acabou porque não tem mais confiança. Acabou porque. Enfim. Mas a amizade, para mim, é um sentimento muito puro, muito genuíno, assim, sabe? Porque você não tá esperando nada da pessoa, você não tá esperando se casar com ela, você não tá esperando é, nada, além daquela pessoa ser quem ela é e você ser quem você é com ela, sabe? Então, acho que é isso, assim. E talvez o que eu diria para vocês é, quando a gente vê, eu sempre falo isso para vocês, né? Vamos fechar aqui o nosso combinado, pelo menos a gente aqui não passar essa vergonha. Por mais curiosidade que a gente tenha, por mais que a gente tenha acompanhado um projeto que aqueles amigos fizeram juntos, ou vídeos que eles gravaram juntos, sei lá, não vamos ficar especulando por que acabou, nem tomando um lado de uma briga que você não viu acontecer, que você não sabe por que aconteceu, sabe? É, é isso. E valorizem as pessoas que estão do lado de vocês, independente de quem elas sejam, assim. É, muitas vezes a gente não tem uma família sanguínea que está do nosso lado, mas a gente tem uma família que a gente conheceu e construiu. Ai, tô ficando emocionada do nada. E isso vale a pena, sabe?
Então, independente de ciclos acabarem e tudo mais, valorizem quem está com vocês agora. Acho que é isso. Ai. Nossa, me emocionei do nada, não estava preparada para isso. Graças a Deus vocês não quiseram mais papo. Nossa, graças a Deus mesmo. Cara, e foi uma decisão muito mais da Natália, inclusive, na época, assim. Não que eu não quisesse me afastar, mas eu acho que eu talvez teria teria ou conversado ou alguma coisa assim, sabe? Mas diante da cara de pau da pessoa, assim, foi o melhor mesmo. Foi o melhor, assim. E porque é realmente desgastante conviver com uma pessoa que você não sabe quem é, sabe? Que te fala uma coisa pela frente, por trás está falando outra. Ai, eu detesto, eu realmente não consigo lidar, assim, sabe? E muitas vezes eu demoro para compreender que é aquilo que a pessoa está fazendo, porque eu fico assim, ai, não é possível. Não, mas por que a pessoa faria isso? Não tem motivo. Tava conversando isso com o Gabriel, sei lá, há uns 2 dias atrás, que a gente fica tentando medir a outra pessoa pela nossa régua, né? Então, às vezes, a gente fica tipo, ah, não, a pessoa não faria isso, não é possível. Mas, nossa, mas a troco de quê? Não sei. Gente, e as pessoas fazem coisas que a gente não entende, coisas que a gente não sabe o porquê. E as pessoas têm coragem muitas vezes de fazer coisas que você jamais faria, sabe? E é isso. Então, a gente tem que ficar bem atento com quem a gente coloca na nossa vida, sabe? Às vezes esse medo tremendo de ficar sozinho, de ficar sozinha, né? Eu passei por muito tempo com essa sensação assim, ah, eu não quero ficar sozinha, mas é importante também a gente ter nós mesmos como a nossa principal companhia, né? Como a nossa principal boa companhia mesmo, assim. Gostar de ficar consigo mesmo. Porque aí quem vier vem para somar, vem para fazer bem, se não está fazendo bem, você não vai ficar calculando, ponderando, porque você não quer ficar sozinho, porque você não quer ficar sozinha, né? Eu tenho essa sensação também, fico me perguntando que horas foi que a amizade acabou. A relação amorosa parece mais fácil. Pois é, Carol. É, é isso. E às vezes acontece que não tem uma hora. Ou tem algumas, ou alguns momentos, sei lá. Eu aprendi muita coisa com o vídeo de vocês. Ai, Clarice, obrigada. Fico muito feliz com isso mesmo. Muito, muito feliz. Foi um momento muito especial das nossas vidas, assim. Construir o Papo de Preta do zero, sabe? Os nossos encontros, as nossas conversas. Era muito legal. E tem coisas que os outros fazem que a gente não entende, talvez nunca vai entender, infelizmente. Sui. Tem mesmo. E às vezes a gente fica tentando entender, tentando encaixar, e não, e aquilo talvez só vai fazer sentido na cabeça daquela pessoa, sabe? E é isso aí, gente. A gente e é muito doido isso assim, porque a gente já tá num ponto da internet que a gente vê esses grandes ciclos se encerrarem, né? A gente já tá um ponto da internet brasileira, porque essa galera aqui faz parte do momento de ouro do YouTube Brasil, né? O momento do auge do YouTube, assim, coisa de 10 anos atrás, sabe? É...
E é isso, né? A gente já tá há um bom tempo aqui na internet, vendo, inclusive dando tempo de ver a galera casando, tendo filho, ficando calva, encerrando amizades. É isso. Acho que a gente é a primeira geração que tá vendo isso. De quem tá consumindo internet agora, né? De ver esse ciclo completo, assim. De ver as pessoas surgirem na internet, crescerem, enfim.